Coloquei o leite morno, o açúcar, o sal, a margarina, o óleo e também o fermento biológico fresco. Eu prefiro o fresco. E em seguida juntei aproximadamente 275 gramas de farinha de trigo. Misturei bem a farinha com todos esses líquidos até incorporar bem. Veja que está incorporando a farinha. Logo em seguida, vocês vão ver que eu observei que precisava um pouquinho mais de farinha. E acrescentei um pouco mais de farinha. Isso vai depender do tipo de farinha que você está usando. Tá? Então, talvez você tenha que juntar mais 20, 30 ou 40 gramas de farinha. Aqui eu percebi que a massa estava grudando muito e juntei mais um pouquinho de farinha. E foi o suficiente. Transferi a massa para a bancada e comecei a sovar. A sova foi de aproximadamente 10 minutos. Não tem necessidade de sovar muito. Não adicione mais farinha, tá? Sova, a massa não vai mais grudar. Coloquei a massa para descansar, coberta, com um pano sempre para não ressecar. E ela ficou descansando aqui, na minha temperatura, por volta de 1h30. Pode ser de 30 a 1h30. A massa precisa dobrar de volume. Após 1h30, eu separei os pedacinhos. Os pedacinhos, aproximadamente, cada um deu 56, 57 gramas, mais ou menos, para fazer a esfirra. Dei uma boleada e descansou novamente até crescer um pouco, em torno de meia hora, mais ou menos. Rendeu 8 esfirras. Após meia hora, coloquei fubá na bancada e fui abrindo a massa com os dedos, do meio para fora. É importante deixar uma bordinha para o recheio não escorrer. Então, você abre bem a massa com a mão e vai deixando bordinha do lado para na hora que levar para assar, o recheio não escorrer e ficar aquele cheiro de queimado. Eu fiz 2 recheios, carne e escarola, que vão estar no final do vídeo. A carne é crua, e aqui eu já começo a colocar a carne, aperto, e vou
abrindo um pouquinho mais a esfirra do meio para fora, sem colocar o recheio em cima da borda. Agora eu fiz uma escarola refogada com cebola e alho e recheei com escarola, também abrindo a massa mais um pouquinho do meio para fora e por último colocando uma fatia de mussarela. Se você for congelar, você não coloca a mussarela, assa, congela e quando for esquentar você coloca a mussarela. Coloquei a esfirra na forma forrada com papel manteiga e levei ao forno. E agora estou abrindo as outras. Levei 2 para assar e agora tem mais 6 para abrir, rechear e levar para assar. Você pode forrar a forma com tapete silicone ou papel manteiga, o que você tiver aí mais fácil. No forno bem quente, o máximo em 10 minutos elas estão prontas. Forno pré-aquecido a 280 graus. O papel manteiga que eu usei é o Assa Light, ele não gruda. Para o recheio de carne, usei aproximadamente 160 gramas de carne moída, colchão mole. Eu usei 2 tomates pequenos para essa quantidade de carne, tirei as sementes e piquei bem picado, bem pequenininho. A cebola eu também piquei bem picadinho, bem pequenininho. Na hora de picar qualquer coisa, coloque sempre os dedos para trás e não se cortar com a faca. Eu piquei bem picadinha a salsa, que pode ser substituída também por hortelã, que fica maravilhoso. É que eu não tinha hortelã no momento. Depois de picados, cebola, salsa, tomate, agreguei todos esses ingredientes à carne, juntei sal e mais meio limão espremido, que é o que vai cozinhar a nossa carne, que vai crua na massa de esfirra. Misturei muito bem para agregar todos os ingredientes picados na carne. Após misturar muito bem, coloquei numa peneira para que escorresse todos os líquidos e esse líquido não vazasse na massa na hora de ir por forno. A escarola eu refoguei com cebola, alho e azeite, deixei esfriar e depois coloquei na peneira para escorrer todo o líquido. Um espetáculo!